Oi, crianças! Espero que vocês estejam bem. Então, hoje o assunto da nossa aula de eletricidade aplicada são os geradores e motores de corrente contínua. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre o funcionamento desses geradores e motores de corrente contínua. Mas primeiro, o que é um gerador e o que é um motor? Eles são dispositivos elétricos que vão trabalhar com transformação de energia. Então a gente sabe, vocês já sabem pela bagagem de vocês das outras matérias do curso, que nós temos diferentes formas de fazer essa transformação de energia. Então a gente pode pegar energia mecânica e converter em eletricidade, e ainda a gente pode converter a energia elétrica em energia mecânica. Então o gerador ele vai ser o dispositivo que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. E o motor ele vai ser o dispositivo elétrico que vai transformar a energia elétrica em energia mecânica. Então, quando nós falamos de um gerador, o gerador é aquele tipo de equipamento que a gente tem presente lá nas hidrelétricas, que ele vai fazer a transformação da energia mecânica, aquela energia que vem pela movimentação das pás da turbina, em energia elétrica para a produção da energia elétrica que a gente utiliza. E os motores, eles já são como, no caso, como exemplo, os liquidificadores da nossa casa, que a gente pega a energia elétrica da tomada e a gente faz a conversão dela em energia mecânica para movimentar aquela hélice do nosso liquidificador. Então, um gerador de corrente contínua, ele vai ser uma máquina elétrica que é capaz de converter a energia mecânica em energia elétrica, e como resultado, a gente vai ter a corrente contínua, a circulação de uma corrente contínua. Esses geradores também eles podem ser chamados de dínamos. Então, um gerador de corrente contínua, ele também pode ser chamado de dínamo. O entendimento do funcionamento dos geradores vai ajudar a gente a entender o funcionamento de um motor elétrico. Então, a gente vai aprender hoje um pouco como que funciona um gerador elétrico de corrente contínua. Primeira coisa que a gente vai ver são as partes essenciais que a gente tem em um gerador de corrente contínua. Então, os elementos que fazem parte de um gerador, os principais são 4. Nós temos a armadura, o comutador, as escovas e o enrolamento de campo. A armadura a gente pode chamar também de rotor. Então, comumente ela é chamada de rotor porque é a parte do gerador que vai sofrer uma rotação, vai estar girando ali durante o funcionamento. Então, o rotor, porque ele sofre rotação, e o enrolamento de campo pode ser chamado também de estator. Estator por quê? Porque ele vai ficar estático, ele não vai sofrer movimentação durante o funcionamento do gerador. Então, essas são as 4 principais partes de um gerador e de um motor em corrente contínua. A gente vai ter a armadura, o comutador, as escovas e o estator. Então, eu coloquei para vocês algumas imagens de geradores de corrente contínua para que vocês possam ter a ilustração. Então, aqui nós temos um gerador, aqui nós temos o eixo do nosso rotor, o rotor, o estator aqui na parte de fora, o comutador aqui no canto. Então, as escovas também estão presentes aqui. Então, é só para vocês terem essa ilustração do que é um gerador. Aqui também nós temos outra imagem, outra ilustração para que vocês possam ver. Então, as escovas aqui, o nosso comutador, o rotor como um todo e o estator aqui na parte externa, que não sofre mudança, que ele não vai ter movimentação durante o funcionamento. E aqui a gente tem uma imagem explodida desse gerador para que vocês possam ver cada uma das partes que fazem parte, onde as principais são as escovas, a armadura, o comutador e o estator, tá bom? Então, vamos falar de cada uma dessas 4 partes que a gente tem do nosso gerador. Primeiro, vamos falar sobre o rotor, que é aquela parte que a gente também pode chamar de armadura e que também ainda pode ser chamada de induzido. Comumente a gente chama de rotor, porque é o que vai sofrer rotação. Esse rotor é a parte móvel do gerador e do motor de corrente contínua. Então, é ele que vai estar sofrendo movimento durante o funcionamento.
Esse rotor, ele é composto de um material ferromagnético que é envolto num enrolamento, que é o que a gente chama de enrolamento de armadura, o enrolamento do rotor. Então, a tensão gerada na armadura é ligada ao circuito externo e pode passar altas correntes quando está em funcionamento, tá bom? Então, o rotor é o que a gente chama de parte móvel do nosso gerador. Quando ele está em funcionamento, é ele que vai sofrer rotação. Então, dentro do nosso rotor, a gente tem algumas partes, que são o núcleo ferromagnético, o enrolamento da armadura e o eixo. Então, o que são cada uma dessas partes do rotor? O eixo vai ser o responsável por transmitir a potência mecânica externa ao rotator. Então, o eixo é aquela parte que é ligada no nosso rotor, que faz com que ele ganhe a movimentação. Quando a gente tem, por exemplo, as turbinas, elas vão girar e elas vão estar ligadas no eixo do nosso rotor, que vai fazer com que ele sofra aquele movimento, tenha movimentação. O núcleo ferromagnético é constituído por chapas de aço magnético laminadas para alojar o enrolamento da armadura. Então, esse núcleo ele contém chapas para servir de alojamento para o enrolamento da armadura. E o enrolamento da armadura ele é composto por um grande número de espiras ligadas em série ao comutador. E o giro da armadura faz com que seja induzida a tensão no enrolamento. Então, essas são as partes que a gente tem dentro do nosso rotor, que é aquele elemento que sofre movimentação durante o funcionamento do gerador. Então, aqui nós temos a ilustração para vocês, esse aqui é o nosso rotor. Aqui nós temos o eixo do rotor, então esse aqui é o nosso eixo do rotor. Essa parte ela está toda ligada aqui. Aqui nós temos as nossas espiras. E aqui um enrolamento da armadura. E aqui nós temos o comutador. O comutador, ele é ligado no eixo do rotor. Comutador. Sempre ligado ao eixo do nosso rotor. O que é um comutador? Então, anel comutador, comutador ou coletor, ele é uma máquina que vai converter, um dispositivo que vai converter a corrente alternada induzida em corrente contínua. Então, quando a gente está lá durante a produção da energia, essa produção da energia acontece devido àquele campo magnético presente entre o rotor e o estator. Então, essa corrente induzida ela é uma corrente alternada. Quando ela passa pelo comutador, o comutador ele vai fazer a conversão dessa corrente em corrente contínua. Então, dentro de um gerador CC, o responsável pela conversão da corrente alternada em corrente contínua é o que a gente chama de comutador. E essa corrente contínua ela é liberada através dos terminais do comutador, tá bom? No caso do gerador. O comutador ele é constituído de um anel de lâminas de material condutor segmentado por um material isolante para fechar o circuito entre cada uma das bobinas do enrolamento de armadura e as escovas no momento adequado. Então, ele é montado junto ao eixo do gerador ou do motor e gira junto com o mesmo. Qual que é o papel do comutador? O comutador ele vai servir para transformar, para modificar o sentido da corrente. Então, ele vai transformar a corrente alternada em corrente contínua. Então, aqui nós temos o comutador e um par de escovas, que são as próximas que a gente vai trabalhar. Então, o comutador ele está aqui no meio para fazer a transformação da corrente alternada em corrente contínua. Aqui nós temos um gerador com vários pares de escovas, então aqui nós temos 3 pares de escovas. Aqui o nosso comutador, o rotor e aqui por fora o estator. E esse é o eixo do rotor, que sofre a movimentação. O que são as escovas? As escovas elas podem ser de carvão, de metal, macias ou duras. Elas são conectores que servem de contato entre o comutador e a carga. Então, essas escovas, elas vão servir de contato. Coletor, como a gente já viu lá atrás, coletor e comutador são a mesma coisa, tá bom? Então, as escovas, elas fazem o contato entre o comutador
e a carga. Elas são posicionadas no porta-escovas, onde ela é comprimida por meio de uma mola contra o coletor. Então essas escovas elas podem ser de diferentes formas, de acordo com o tipo de máquina que está sendo utilizada. O enrolamento de campo ou estator é a parte fixa, a parte estática do nosso motor ou do gerador em corrente contínua. Ela é montada em volta do rotor. Essa parte do nosso gerador é constituída de material ferromagnético envolto num enrolamento de baixa potência, que a gente chama de enrolamento de campo. O estator ele vai ser responsável pela produção do campo magnético fixo, que vai interagir com o campo magnético do rotor. Então, lá no estator, a gente tem essa produção de um campo magnético fixo que reage com o nosso rotor, tá bom? A fonte de corrente de campo, ela pode ser uma fonte separada, que é chamada de excitador, ou proveniente ainda do próprio rotor. Então, o enrolamento de campo ou estator é onde a gente tem a produção do campo magnético para a geração da nossa corrente induzida. Essa corrente, ela é obtida através quando a gente faz o giro do rotor. Então, à medida que a gente vai rodando o rotor dentro desse campo magnético fixo produzido pelo estator, a gente tem a geração de uma força eletromotriz que faz com que haja uma corrente induzida. Então, aqui nós temos um exemplo de um estator para vocês. Então, nós temos aqui as nossas bobinas, que ele vai estar fixo e aqui em volta vai ter a giração daquele nosso rotor, tá bom? Um gerador, ele pode possuir de 2 a vários polos, onde esses polos, eles são sempre construídos com pares alternados norte e sul. Então, 2 polos, eu tenho um polo norte e um polo sul. 4 polos, eu vou ter 2 polos nortes, 2 polos sul, tá bom? Então, aqui eu tenho hexapolar com 6 polos, bipolar com 2 polos. E esses polos, eles são sempre alternados, tá bom? Como que acontece a geração, então, dessa corrente elétrica, dessa energia elétrica por meio desses geradores de corrente contínua? Essa formação dessa energia elétrica, essa conversão, na verdade, que é uma conversão, ela pode acontecer devido à lei de Faraday. Porque a lei de Faraday, ela garante que quando a gente movimenta um fio condutor dentro de um campo magnético, de forma que o nosso fio ele corte as linhas de campo, vai surgir nesse fio condutor uma força eletromotriz. Então, sempre que a gente tem a movimentação de um condutor dentro de linhas de campo de um campo magnético, vai surgir aqui uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz, se ela estiver conectada em um circuito fechado, vai fazer com que tenha circulação de uma corrente, que é o que a gente chama de corrente induzida. Então, quando nós temos essa movimentação do condutor dentro de um campo magnético, existe a formação dessa corrente induzida. O nosso estator vai funcionar como sendo o nosso campo magnético, vai produzir o nosso campo magnético. E o nosso rotor vai estar com os condutores conectados para fazer movimentação aqui dentro. E essa movimentação vai sempre cortar as linhas de campo desse campo magnético fixo. Isso vai fazer com que a gente tenha essa produção dessa corrente induzida dentro de um gerador de corrente contínua. Só que acontece o quê? Quando a gente faz essa rotação, então aqui é como se nós tivéssemos o estator com 2 polos, produzindo aquele campo magnético fixo. E aqui essa nossa espira, ela age como sendo o nosso rotor. Então esse rotor ele vai começar a girar aqui dentro. Só que quando ele gira por um sentido, a corrente ela vai daqui até o outro lado. Só que aí, o que vai acontecer? Essa corrente ela vai voltar. Então a corrente ela vai por um sentido, mas ela volta pelo outro sentido. Então ocorre a inversão constante da corrente na espira, porque as extremidades da espira ora sobem,
hora desce. Então, uma hora está subindo, a corrente vai por um caminho. Quando ela está descendo, ela volta pelo aquele caminho. Então, essa alteração no sentido da corrente é passada para a carga na ligação ao lado. Isso aqui é o que a gente chama de produção de corrente alternada. Então, uma hora a corrente ela é positiva, outra hora essa corrente é negativa. Então, a gente tem essa alternância na corrente. A gente tem alternância nesses valores. Uma hora ela é positiva, outra hora ela vai ser negativa. Uma hora ela caminha por um sentido, na outra ela volta no sentido contrário. Mas o que a gente faz então para que a gente tenha corrente contínua? Quando a gente usa o comutador, para isso que ele é importante quando a gente tem um gerador de corrente contínua, ele vai fazer essa alternância da corrente. Então ele vai fazer a alternância, não, desculpa, ele vai evitar a alternância da corrente. Então o comutador ele vai evitar essa alternância da corrente induzida, seja passada para a carga. Então, por mais que a corrente ela seja aqui, ó, para um lado no sentido, para um lado no outro lado, outro sentido, quando eu chego no comutador, ele vai impedir que isso passe para a carga. O que vai acontecer? O comutador ele vai fazer a inversão da corrente. Quando a corrente ela vier negativa, ele vai inverter ela e vai fazer com que ela seja também positiva, tá bom? Então, no momento em que ocorre essa inversão da corrente, o anel troca a extremidade da espira da qual a corrente é coletada pelas escovas. Então, a gente vai ter essa alteração no sentido da corrente. Então, a nossa corrente, em vez de ser uma hora positiva, outra hora negativa, ela sempre vai estar no mesmo sentido, ela sempre vai ser positiva, devido à presença desse comutador. Então, o que faz com que nós tenhamos a corrente contínua é a presença do comutador no nosso gerador de corrente contínua. Então, o comutador ele vai inverter o sentido das correntes. Mas essas correntes, elas não são contínuas dessa forma, porque se eu tenho apenas dois polos, eu vou ter picos de corrente separados. O que eu tenho que fazer para que essa corrente ela seja uma corrente contínua? Eu tenho que aumentar para que esses picos eles estejam tão próximos a se formar aquela linha contínua. Isso a gente consegue fazer quando a gente aumenta a velocidade de rotação. Então, se a gente aumenta a velocidade de rotação, aquela onda ela não vai ter mais tão afastada. Desculpa que ela não é dessa forma, corrente contínua. Então, aquela onda ela não vai estar mais tão afastada, ela vai começar a ficar mais próxima porque eu aumentei a velocidade. Então, eu posso aumentar a velocidade de rotação. Eu posso aumentar a quantidade de espiras. Se eu aumento a quantidade de espiras, eu aumento também essa corrente. E eu posso aumentar o número de polos do meu estator. Quando eu faço isso, eu vou ter esses picos mais próximos, o que vai me fazer ter essa corrente contínua, tá bom? Então, em relação ao funcionamento desse gerador de corrente contínua, a gente pode listar 4 tópicos. O primeiro é o seguinte: o movimento de um condutor através de um campo magnético gera uma força eletromotriz que pode estabelecer a circulação de uma corrente elétrica no caso de haver um circuito fechado. Então, só é possível fazer essa transformação de energia mecânica para energia elétrica devido a essa movimentação do condutor dentro daquele campo magnético fixo produzido pelo estator. Isso faz com que gere essa força eletromotriz. Quando esses polos estão ligados num circuito fechado, a gente tem aquela circulação da corrente elétrica induzida. Quanto mais rápido for o movimento, quanto maior o número de espiras e quanto maior a intensidade do campo magnético, tanto maior será a força eletromotriz induzida e mais intensa será a corrente que está circulando por ali, naquele circuito. Então, se eu inverto o sentido da corrente, se eu inverto o sentido no movimento do condutor, a polaridade da força eletromotriz também é invertida
e com isso o sentido da corrente também é invertido. E é bem aqui que a gente tem a ação do comutador. Então o comutador ele vai agir invertendo o sentido no movimento do condutor e com isso a gente tem aquela polaridade da força eletromotriz invertida, invertendo também o sentido da corrente. E não importa o que se mova, se eu tenho o condutor se movendo ou o campo magnético se movendo, sempre haverá geração dessa corrente induzida. Mas no caso do nosso gerador, no gerador e no motor de corrente contínua, o estator ele está estático e é o responsável pelo campo magnético. E o nosso rotor é que vai estar em movimentação e vai ter nele os nossos condutores. Então, no gerador, quem está se movimentando são os condutores presentes no rotor em volta do campo magnético produzido pelo estator, ok? Então, nós temos aqui a equação geral de um motor e de um gerador CC. Como que é essa equação geral? Primeiramente, a gente identifica como que é o circuito. Então, quando eu tenho um circuito de um gerador ou de um motor, o que a gente vai ter aqui? Então, nós temos o que a gente chama de tensão nos terminais. Então, a tensão nos terminais ela é representada por V. E nós temos o que a gente chama de tensão gerada pela armadura, que pode ser representada por EG. Nós temos a resistência na armadura, RA, e a corrente na armadura, a corrente que vai circular aqui dentro desse circuito. Sempre que nós temos um gerador de corrente contínua, a tensão gerada pela armadura vai ser maior do que as tensões nos terminais. Sempre que a gente tem um motor de corrente contínua, a tensão nos terminais vai ser maior do que a tensão gerada pela armadura. Então, sabendo essas duas relações, a gente consegue relacionar esses fatores. Então, a tensão nos terminais de um gerador de corrente contínua vai ser igual à tensão gerada pela armadura menos a resistência de armadura vezes a corrente de armadura. Para um motor em corrente contínua, a tensão nos terminais vai ser igual à tensão gerada pela armadura mais a resistência de armadura vezes a corrente de armadura, ok? Então, essa é a equação geral que a gente usa para motores e geradores em corrente contínua. Então, nós vamos fazer dois exemplos para ficar um pouco mais claro para vocês essa equação. O primeiro é o seguinte: um gerador CC tem especificação 100 kVA e 250 volts. Possui uma resistência de armadura de 0,025 ohms. Ele é mantido em 1.200 rotações por minuto através de um motor de velocidade constante. Calcule a tensão gerada pela armadura. Primeiro, vamos entender a questão. Um gerador de especificação 100 kVA e 250 volts. O que significa isso? Quando eu falo 100 kVA, isso é a potência disponível no meu gerador. Então, a potência que ele tem disponível é de 100.000 VA. 100 kg é 100.000 VA. E 250 volts são as tensões nos seus terminais. Então, nos terminais desse gerador, ele vai funcionar com 250 volts. A resistência de armadura é igual a 0,025 ohms. O que eu tenho que calcular? Aquela tensão gerada na armadura. Como que eu faço isso? A gente vai voltar e vai procurar qual que é a nossa equação para um gerador. Então, a tensão nos terminais vai ser igual à tensão gerada na armadura menos a resistência na armadura vezes a corrente de armadura. Então, se eu quero saber qual que é G, eu vou fazer o quê? G, que é a a tensão gerada na armadura, vai ser igual à tensão nos terminais mais RA vezes IA. Tenho a tensão nos meus terminais, que é 250 volts, tenho a resistência na armadura, que é 0,025 ohms. Qual que é a corrente na armadura? Se a potência que o meu equipamento pode operar é 100.000 VA e se a minha tensão é 250 volts,
eu consigo determinar qual que é a corrente, porque a potência é V vezes I, tensão vezes corrente. Então, o que vai ser a minha corrente? Vai ser S sobre V. Então, a corrente de armadura vai ser 100.000 volt-ampere dividido por 250 volts. Isso aqui vai dar pra gente que a corrente de armadura é igual a 400 amperes. Então, a minha tensão nos terminais, a tensão gerada na armadura vai ser igual a 250 mais R, que é a resistência, 0,025, vezes I, que é a corrente. Isso aqui vai dar pra gente que é G, vai ser igual a 260 volts. Ok, então fizemos esse exemplo. G que a nossa tensão gerada na armadura tem que ser maior do que a tensão nos terminais. Vamos para o segundo exemplo. Uma máquina de excitação independente tem tensão de armadura 120 volts com resistência de armadura 0,07 ohms. Para cada valor de tensão medido em seus terminais abaixo, determine se é um motor ou gerador e calcule sua corrente de armadura. Então, vamos separar aqui. Letra A. Eu tenho o quê? Que a tensão nos terminais é 115 volts. A tensão gerada na armadura é 120 volts. E a resistência de armadura é igual a 0,07 ohms. Como que eu faço para saber se é um motor ou se é um gerador? Eu vou olhar lá na minha especificação. Para ser um gerador, a tensão, então gerador, eu tenho que a tensão gerada, ela tem que ser maior do que a tensão nos terminais. Em um motor, eu vou ter o quê? Que a tensão nos terminais tem que ser maior do que a tensão gerada pela armadura. Na letra A, a tensão dos terminais é 115, a tensão gerada na armadura é 120. Então, G é maior, que V. Então, é um gerador. Na letra A, a gente vai ter um gerador. E na letra B, nós temos um motor. Porque V é maior do que G. Ok, a primeira parte a gente já fez, que é determinar se são geradores ou motores. E agora a gente tem que calcular a corrente de armadura. Para um gerador, a gente viu o quê? Que a tensão nos terminais vai ser igual à tensão gerada menos RA e A. Isso aqui que a gente viu, não foi? Vamos só conferir aqui. Isso é G menos RA e A. Então, eu quero determinar qual que é a minha corrente. Então, a minha corrente, ela vai ser igual a G menos V dividido por RA. Só a gente substituir. Então, a corrente aqui na armadura vai ser 120 menos 115 dividido por 0,07. Isso aqui vai dar pra gente uma corrente na armadura de 71,4 amperes. Na letra B, a gente tem um motor. Então, para o motor, nós temos que a tensão nos terminais vai ser igual à tensão gerada na armadura mais RA e A. Então, a minha corrente de armadura, ela vai ser igual ao quê? V menos EG dividido por RA. Corrente na armadura vai ser igual a tensão nos terminais, que vale 130, menos 120, que é a tensão gerada na armadura, dividido pela resistência, que é 0,07. Isso aqui dá pra gente uma corrente na armadura de 142,9 amperes. E é isso, pessoal. Então, hoje na nossa aula a gente aprendeu algumas partes que a gente tem do gerador e do motor em corrente contínua e qual é a equação que a gente utiliza, a equação geral para determinação dos dois, para relacionar as tensões no terminal e as tensões geradas na armadura, tá bom? Na aula que vem a gente continua. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem anotar.
E aí a gente trabalha com elas na próxima aula, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus.